Olá, YouTube. Olá, sobrevivencialistas. Bom, vamos começar a fazer nosso queijo aqui. Não pode ser mais simples, tá? O queijo, o leite, não pode ser leite de caixinha, tá certo? Você pode pegar aí o leite de saquinho que você compra na padaria. Quanto mais gordura, melhor, segundo os especialistas. Você vai colocar, deixar esse leite que já é pasteurizado e tudo mais, a uma temperatura de 35 graus. Para isso você vai usar um termômetro. Se você não tiver o termômetro, você coloca a mão no seu antebraço e veja a sua temperatura. Exatamente, 35 graus é a temperatura do corpo humano. É mais ou menos esse calor que você vai deixar no queijo. A partir daí, você vai colocar um agente biológico. O que a gente vai usar para fazer esse queijo aqui é esse aqui, ó. Iogurte. Tá vendo aqui? Iogurte normal, iogurte Nestlé. Uma curiosidade aí nesse ponto é o seguinte: se você colocar o iogurte aqui dentro, isso tudo vai virar iogurte, tá? Se você tirar um pouquinho disso daqui e guardar, você vai ter iogurte para um próximo queijo. É basicamente assim que funciona. Por isso que eu falei no outro vídeo que iogurte era presente de casamento. E era mesmo. Iogurte, fermento de pão, isso era presente de casamento. Então, o que a gente vai fazer agora é esperar o leite chegar na temperatura, adicionar o iogurte e dar um tempo para ele, para o agente biológico funcionar. Na edição eu vou colocando os tempos, as receitas, tudo direitinho para vocês irem anotando. E aqui embaixo na descrição também, beleza? O nosso leite aqui já virou iogurte. Dá uma olhada aqui. O processo realmente é bem rápido até chegar nesse ponto aqui, tá? Então, se a gente deixar, ele vai engrossar mais e mais e o agente biológico vai continuar agindo. Então, o cheiro dominante já é de iogurte e tudo mais. Agora é hora de colocar o coagulante, tá, gente? Isso aqui vende em qualquer mercado. Você acha desde os mercados mais simples até mercadinho de bairro, não é difícil. Eu paguei 4,30 por essa garrafinha aqui. Uma tampinha dela tem 5 ml, tá? Então, por curiosidade, isso aqui, cada tampinha cabe 5 ml. A gente coloca um pouco de água morna. Isso não tem segredo nenhum, gente. É a coisa mais fácil que tem de se fazer. Dá uma mexidinha aqui para dissolver, deixa descansar. E depois a gente coloca lá no nosso queijinho. Espalha bem. Puta, fazer com a mão só é tenso, hein? Preciso contratar um ajudante. Quem quiser aí ser meu ajudante, deixa aí o contato. Dá para mandar no e-mail sobrevivencialista@gmail.com.br. O Batata tá precisando de um ajudante, cinegrafista. Alguém fazer serviço pesado também, que eu já tô ficando velho. Agora, gente, é o seguinte, a gente vai mexer um pouquinho aqui, tá? E agora a gente vai deixar descansar. Ele já vai começar a coagular e daqui a pouco a gente vem para cortar e colocar na forma. Galera, o próximo passo é dar uma escorrida, cortar, dar uma escorrida, deixar dar uma boa secada aqui e colocar na forma. Essa já é a massa do queijo. Bom, caras, esse é o queijo na salmoura. Agora eu vou tirar daqui e colocar ele para secar um pouquinho. Vocês já compraram uma sobremesa para ir para uma festa e quando vocês foram olhar a sobremesa na geladeira estava comida? Pois é.
Um dos grandes problemas de você fazer queijo em casa são exatamente os predadores. Dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho um predadorzinho de 3 anos e uma predadora mãe. Bem, não deu tempo, gente, desculpa. Mas basicamente é isso aí, tá? Você coloca o queijo agora para secar e a partir desse ponto ele deveria ficar aí e secar. O problema é você conseguir manter, né? Fazer um ou dois queijos e conseguir manter isso, mas tem muita gente aí que de repente queira fazer uma produção um pouco maior e já ir consumido à medida que o queijo for sendo feito. O meu aqui aconteceu o seguinte, na hora de colocar ele na salmoura, eu acabei errando a mão e ele ficou um pouquinho salgado demais. Então a gente vai acabar consumindo ele agora mesmo. Eu sou o Batata, esse é o Guia de Sobrevivente e essa coisa feia aqui é o meu queijo. Até mais, galera. Isso daqui não é um alimento medieval, isso aqui é um alimento quase pré-histórico. Isso foi feito, ele já é consumido há mais de 10 mil anos.